Lula, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Mauro. Feliz ano para nós, né? A gente ainda não se viu. Também queria desejar bom dia aí para todos e todas que estão assistindo a gente. Estou muito feliz de estar aqui de novo com você. Estava morrendo de saudade. Muito obrigada por essa oportunidade para a gente conversar por aqui. E realmente, assim, esse ano começou quente. Não sei se é por conta do ano eleitoral, mas nossa, desde janeiro a gente já está trabalhando muito, né? Muitas questões na Câmara. Agora, vamos falar já desse ano, vamos falar da eleição e tudo, mas antes eu queria te fazer essa pergunta, Luna. Bom, primeiro tua vida mudou, o pessoal costuma dizer da água para o vinho, não sei se é essa expressão correta, mas no mínimo mudou a intensidade, mudou de 110 para 220. O que foi esse ano e a que você atribui? Porque de fato você se tornou em um ano uma referência na Câmara de Vereadoras e Vereadores de São Paulo, uma referência não apenas em São Paulo, mas nacionalmente, está com o nome projetado nacionalmente. A que você deve esse sucesso, esse mergulho seu aí na Câmara de Vereadoras e Vereadores? Olha, Mauro, tentando resumir, né, o que foi esse quase um ano de mandato, porque, como você falou, eu assumi dia 15 de março de A 15 de março. 2023, por conta da suplência, né? Então, eu chego num espaço da Câmara, um espaço muito conservador, são 55 vereadores, só tem 13 mulheres vereadoras. Eu sou a vereadora mais jovem da Câmara e a única mulher da bancada do PT. E eu acredito que nesse um ano, né, de mandato, esse mandato que é um mandato primeiramente coletivo, um mandato popular, um mandato participativo, eu acredito que esse coletivo, né, esse mandato conseguiu algumas proezas, assim, no sentido da gente fazer um trabalho territorial muito grande, muito forte, as comunidades aqui em São Paulo. A gente tem atuado em específicos lugares, né? Então, mas em todas as zonas da cidade de São Paulo. E é muito problema, Mauro, que a gente vai pegando no meio do caminho. Então, falta energia, falta luz, falta água, são pessoas despejadas, tentativas de reintegração de posse, de despejos. Então, a gente tem um mandato que é muito vivo no sentido de estar ali dialogando com a população e, ao mesmo tempo, fazendo o debate político do que está acontecendo no Brasil, do que está acontecendo na nossa cidade e no nosso estado. Nesse primeiro ano, para a gente ter uma ideia, o que a gente pegou de discussão na cidade de São Paulo das grandes discussões? Primeiro, uma discussão do plano diretor estratégico, né? Então, que é um plano que vai organizar a cidade aí nos próximos anos, onde esse plano, apresentado pela prefeitura do Ricardo Nunes, beneficiava o mercado imobiliário sem contrapartidas para moradia popular, por exemplo, sem discussão do meio ambiente. A gente perdeu uma oportunidade de discutir uma cidade sustentável, mais humana. A gente teve lei de zoneamento, a gente teve um vereador caçado por racismo na Câmara, o que foi um grande avanço para a gente dizer que o racismo não cabe em nenhum lugar. A gente teve a tentativa, né, ainda não consolidada, da privatização da Sabesp. A gente teve uma grande crise, né, que foi a crise da luz energética, né, com a Enel. Então, assim, em novembro, a gente ficou mais de 3, 4, às vezes até uma semana sem luz na cidade. Eu protocolei a CPI da Enel, então eu faço parte da CPI da Enel. A gente tem uma cidade que tem 52 mil pessoas em situação de rua. Eu ocupo um espaço e a presidência da Comissão de Direitos Humanos, que já foi ocupado pelo Suplicy, que já foi ocupado pela Erika Hilton, num trabalho que segue aí o combate à pobreza, à miséria, junto à população em situação de rua, catadores, ambulantes, o debate da Cracolândia. Então, a gente se envolveu, né, e esse mandato se envolveu na vida da cidade. E na vida da cidade, no momento onde a gente pode ter uma grande virada, que é uma virada que vai acontecer esse ano, que são as eleições de 2024, que a gente tem um candidato muito forte, um candidato que está preparado e se preparando, que está preocupado com os problemas da cidade, que é o Guilherme Boulos, nosso companheiro, e que tem muita vontade de fazer a diferença. Então, essas coisas eu acho que vão se agremiando, né, Mauro? Assim, nesse sentido da gente discutir a cidade, da gente fazer a luta pela cidade. Então, diversos projetos a gente apresentou. Um dos projetos que a gente também se somou como coautoria é o Parque do Rio Bexiga, que tem avançado. Então,
a cidade de São Paulo pode ganhar mais um parque num território negro, num território que precisa ali de mais discussão do verde. Então, assim, é algo que eu acho que o trabalho faz a gente estar nesses espaços para a gente conseguir aí propor para a cidade, né? Que eu acho que esse é o grande objetivo, mudar a vida das pessoas. Eu entendo que o espaço da Câmara pode ser esse instrumento de transformação da vida das pessoas, e eu acho que em muitos sentidos. Então, eu assim, se puder dar esse resumo, acho que foi um pouco do que a gente passou. Tem um aspecto que me chamou a atenção, a Luna teve aqui em Brasília 2 dias, né? Agora foi, acho que setembro, outubro, não foi? A gente nem se encontrou, nem conseguimos nos ver. E eu fiquei chocado, fiquei muito impactado mesmo, porque eu falei, em 2 dias eu nunca vi ninguém encontrar com tanto ministro como a Luna em 2 dias encontrou. Foi um negócio assim, um strike, né? Como o pessoal diz. E aí é muito interessante que por conta dessa sua articulação, apesar de tão jovem, né, você tem uma articulação histórica como a militante do PT, você alavancou para a cidade de São Paulo o seu mandato. Então, assim, você veio aqui e arrancou do Lula o Instituto Federal para São Paulo, não foi isso? Não, exatamente, Mauro. O pessoal estava brincando que parecia a agenda de chefe de Estado, né? Porque a gente foi recebido pelo ministro Wellington Dias, a gente foi recebido pelo ministro Paulo Teixeira, pelo ministro Camilo, enfim, uma série aí de ministros, né? Encontrei a ministra Cida Gonçalves, teve a Marcha das Margaridas, né? E pude conversar com o Lula, né? Que eu acho que, para mim, foi não só uma realização de um sonho, mas também de entender o porquê que a gente está fazendo política, né? E aí, nesse diálogo com o Lula, que foi bastante interessante, a gente levou a pauta dos institutos federais. Então, aqui em São Paulo, a gente vai ganhar 2 novos institutos federais, um na cidade de Tiradentes e outro ali no Jardim Ângela, né, na Zona Sul. Então, um na Zona Leste e um na Zona Sul. E foi muito interessante que, na volta, eu fiz um diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, fiz o MEC e a Secretaria Municipal se dialogarem, a gente fez a luta, a pressão aqui com o prefeito Ricardo Nunes para ele assinar termos, né, aí de aderência, né, ao Instituto Federal. Também falei com o Lula bastante sobre a questão do novo Bolsa Família, que as pessoas aqui em São Paulo não estavam acessando o novo Bolsa Família. O Lula se dispôs, o governo está disposto a organizar isso aqui em São Paulo, mas infelizmente a gente tem uma prefeitura e um governo do estado que quer bloquear as políticas públicas do governo Lula, e assim, não é só essa do Bolsa Família, que é um direito, né? Não é um favor, não é um direito que está sendo bloqueado. Mas é interessante também que o Lula, ele me perguntou o que eu estava achando da Câmara, né? Se eu achava, se eu imaginava que era isso, né? Então ele falou assim: você imaginava que era isso mesmo? Como que tá a Câmara, tal? Falei: olha, presidente, tá um pouco complicada, né? Então foi muito importante para mim, em agosto do ano passado, estar com o Lula, assim. Eu acho que rejuvenesce a gente. O Lula tem esse poder, né, de instigar as pessoas, e eu acho que esse governo ele tem mostrado que dá para a gente recuperar o Brasil, reconstruir o Brasil, e que a gente também tem que se esforçar nas nossas cidades, nos nossos estados. Então, foi maravilhoso, assim, o Lula receber, assim, uma vereadora, né, e tive vários momentos com o Lula, mas esse acho que foi o mais, assim, que eu saí, assim, extasiada, porque a gente teve um diálogo, né, e o Lula é sempre muito cuidadoso, muito acolhedor, e ele sempre incentiva bastante a juventude, sempre incentiva as mulheres, então foi maravilhoso, assim, o pessoal, assim, cheguei aqui, todo mundo, quero te abraçar para pegar um pouquinho do Lula. Um pouquinho do cheiro do Lula. Cheiro, deu um cheiro no presidente. Várias mensagens aqui sobre você. Daniela Menin dizendo super cérebro feminino na luta, Luna. A Miriam Marques, lá de Nova York, lutadora, grande Miriam Marques. E ela não é Marques, é Marx, que nem o primeirão, que nem ele, que nem o Karl Marx. Bom dia, Luna. Bom dia, Mauro. Eu lembro dessa menina com você, sempre me encantou. A gente começou a fazer nossas conversas lá no Giro das 11, na TV 247, Luna, 2019, acho, não foi? Acho que foi isso. Eu vou contar uma história, não sei se você sabe.
Eu estava lá fazendo o Giro das 11 no 247 e um dia escrevi para o Breno Altman, que esteve aqui com a gente ontem, está sendo vítima de uma perseguição brutal aí do sionismo, né? E escrevi para o Breno, falei, Breno, me indica alguém que eu não conheço aí dessa juventude do PT, né? Pessoal jovem, estou querendo trazer, né, a moçada aqui, uma mulher jovem para vir para o programa. Ele falou, pode ir procurar essa que ela é das melhores, Luna Zanatini. E encaixou assim de primeira, né, Luna? Foi bem legal, bem legal, bem legal. Então tá aí, grande Luna. A Célia dizendo lindíssima. E aí eu tenho uma observação, realmente. Eu digo, sabe, Luna, gente feia não vem aqui, só vem gente bonita. Né? Agora, a Luna tá com umas olheiras que ela não tinha, que ela não tinha, essa vida realmente tá puxada, tá? Imagino o quanto está puxada. A Daniela Menin diz assim, aqui em Goiânia temos uma vereadora maravilhosa como a Luna, a Ava Santiago. Fica imaginando essas duas forças da natureza juntos. Você conhece a Ava? Não? Não, mas é bom a gente eu já vi. Interessante, interessante. Silvana Camargo, maravilhosa. Luna Zaratini. Olha aqui, a cientista, olha que legal isso aqui, Luna. Luciana Gatti, não sei se você conhece, ela é uma das maiores cientistas climáticas do Brasil, mora em São José dos Campos. Ela já foi capa da Nature por 3 vezes, com os estudos dela. Ela a maior especialidade dela é gases de efeito estufa na Amazônia, mas ela teve na COP, fez várias palestras, realmente é uma das top 10 da ciência climática mundial. E ela dizendo, me coloco à disposição da Luna para conversar sobre soluções para São Paulo, a maior ilha de calor do Brasil, que vai sofrer inundações cada vez maiores. Quando acabar o programa, eu passo o contato dela para vocês, que tem uma conversa, realmente, a Luciana é fantástica, fantástica, realmente. Então, bem legal, acho que essa conversa vai ser muito, muito interessante. E a Miriam Marques dizendo, mulherada na política, enfrentando a violência política nas câmaras. A gente esteve na mesa do Mauro na pandemia. É isso aí. É isso aí. Então, essa é uma questão, né, Luna? Aí, última questão antes de entrar no tema de agora, que eu vejo no mandato, né, no seu mandato, acompanhei, tenho acompanhado outros mandatos de vereadoras. Vocês têm uma característica nas câmaras que é assim, você anda no tapete felpudo, né, no carpete da Câmara, nessas articulações, né, tipo, você vem aqui para Brasília e faz articulações com o governo federal, participa de discussões com grandes empresários, mas, ao mesmo tempo, é aquela assim, meia hora depois, você está na periferia mais distinta, mais longínqua de São Paulo, em situações dramáticas que as pessoas vivem. Então, acho que nenhum outro mandato, nem de deputado estadual, nem de deputado federal, senador menos ainda, nem o de presidente da República, permite essa convivência tão instantânea entre o universo político institucional e o universo da realidade concreta do povo, né? Acho que isso é muito raro, né? Exatamente, Mauro. O vereador, a vereadora tem essa relação com a municipalidade, com a cidade, muito viva, muito forte, né? Então, a gente precisa estar nos lugares e precisa esse diálogo com a população. E eu entendo também, né, que esse espaço da vereança tem, claro, a fiscalização, né, o papel da fiscalização, de fazer leis, de fazer os debates, mas eu acho que tem um papel que é fundamental, que muitas vezes a gente esquece, que é o da mobilização, de trazer mais pessoas para esse espaço da política, né? E a política pode ser feita em qualquer lugar. Então, nesses diversos ambientes, né, nesses diversos mundos, faz com que a gente também dê sentido para as coisas, né? Eu acho que quando a gente passa numa periferia, vê que a gente passou e mudou alguma coisa, faz sentido a política, né? Faz sentido essas articulações, faz sentido estar naquele espaço. Quando eu estou numa comissão, por exemplo, da educação, eu falo de uma escola municipal e a gente cobra a Secretaria Municipal de Educação e eu volto na escola, então essa representação participativa que faz sentido, né? Não a representação por si só, mas essa representação que traz as pessoas para a política é o que qualifica, né? Não, e o que o PT já mostrou, né? O Partido dos Trabalhadores, nas suas últimas gestões aqui em São Paulo, mas se a gente também olhar o Brasil,
entende que a participação política, a participação popular, que faz com que há uma efetividade nas políticas públicas, né? Então, eu acho que olhar nesse sentido, eu acho que esse espaço do vereador, ele garante essa possibilidade da gente fazer essa mudança aí cultural na política também. Bom, Luna Zaratini, para quem não sabe, tem um vovô que já faleceu em 2017, um vovô biológico, que é o Ricardo Zaratini, um grande lutador, conheci o Ricardo Zaratini, né, militamos juntos lá no passado, que foi militante do PCBR, lá na resistência à ditadura, preso, barbaramente torturado, exilado, né, numa das trocas por embaixadores, voltou, entrou para o PT, teve uma militância muito forte. Então, esse é o avô biológico que está aí no sangue de Luna Zaratini. Mas agora, ela tem um vovô biográfico, um vovô político, que é o Eduardo Suplicy, de 82, aos 82 anos de idade. Parece que ele te abraçou e virou seu avô político, assim, né? A parceria de vocês é muito bonita desde que você assumiu o mandato na Câmara, não foi? Foi sim, Mauro. Primeiro, só fazer uma referência ao meu avô. Realmente, o meu avô ele foi muito importante para mim, né? O Ricardo Zaratini, que ele me trouxe para esse ambiente da política, sempre no diálogo, na construção. Então, é uma pessoa que é uma grande inspiração para mim. Minha maior inspiração na política, né? Foi meu avô, meu amigo, meu companheiro, me trouxe para o Partido dos Trabalhadores e eu gostaria muito, muito, muito que ele soubesse que eu sou hoje vereadora, que ele pudesse estar me ajudando aqui, mas de alguma forma eu acredito que ele está em qualquer lugar que ele esteja hoje, né? E sobre o Suplicy, né? Só uma coisa, só para falar da família, para as pessoas entenderem, localizarem, o Ricardo Zaratini, né, ele é pai, ele é o pai da tua mãe, não é isso? É isso, da Mônica. Mônica Zaratini, que é uma fotógrafa, mas assim, eu tive o privilégio de acompanhar a carreira da Mônica, né? Eu como jornalista de texto, ela como jornalista de fotos, está inativa até hoje, e acompanhei o quanto ela foi importante e incentivadora da tua candidatura durante a campanha, realmente fundamental. Então tá aí, Ricardo, Mônica e Luna, realmente 3 gerações de gente que luta, né? É isso aí. E sobre exatamente. Minha mãe também é isso, fotógrafa, militante, e é isso, assim, minha família me incentivou muito a estar nesse espaço e fez parte, né, da história do Brasil na luta pela democracia contra a ditadura, então tenho muito orgulho de ser parte disso tudo, do meu tio também tá aí enquanto deputado federal, também fazendo a luta pela soberania, então estou muito feliz, né, Mauro, mas dizendo aí Suplicy, nosso seu vovô político. Quando eu ingressei na Câmara, né, o Suplicy estava saindo porque ele se candidatou a deputado estadual e venceu 800 mil votos. Hoje ele está na Lesp, junto com outros vereadores que também deixaram de ser vereadores e passaram a ser deputados estaduais ou federais. E aí eu ingresso na Câmara e um dos primeiros convites que eu tenho do Suplicy é o seguinte: você não quer estar no meu gabinete físico? Você não quer ocupar esse espaço aqui? Aí eu fiquei super honrada, falei, claro, Suplicy, tudo mais. Ele falou assim, olha, Luna, mas não é só o espaço, você também tem que estar nas pautas que eu sempre lutei. Aí eu, claro, Suplicy, a gente tá nessa luta, né, lutas históricas. Então, eu e Suplicy, a gente começou a trabalhar muito juntos, né? Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Lesp, eu sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos na Câmara. A gente tem grupos de trabalho interinstitucionais, então, que atuam junto. Então, por exemplo, esse espaço, que é o GTI da Cracolândia, a gente tem escutado pessoas do território, moradores, a gente tem escutado também especialistas, trabalhadores do SUS, trabalhadores da assistência social, a gente tem ouvido também a Secretaria de Segurança Pública do Estado, secretarias municipais, para a gente fazer um relatório de recomendações do que a gente acredita que deve ser uma política pública para a gente
combater a questão da Cracolândia, né, que é uma questão que perdura há mais de 30 anos na nossa cidade e que hoje está espalhado pela nossa cidade. É um grande problema de vulnerabilidade social e também de racismo, né? Então é muito, muito escancarado tudo isso. Então a gente começa a trabalhar juntos, a população em situação de rua também. Trabalho que... Caiu. Voltou? Voltou. Um trabalho que o Suplicy fez e que a deputada hoje, né, Érica Hilton, também fizeram ali na Comissão de Direitos Humanos foi as visitas aos equipamentos públicos de acolhimento à população em situação de rua. Então, CTAs, hotel social, Vila Reencontro, várias modalidades de equipamentos de acolhimento à população em situação de rua. Então, a gente vai e faz a fiscalização. Também vamos entregar um relatório com recomendações para a Prefeitura de São Paulo, porque realmente esses serviços não estão adequados. A gente também tem feito esse debate aí com os catadores, com as catadoras, que estão em cooperativas, mas nem sempre em cooperativas, mas que trazem a discussão da economia solidária, que trazem a discussão do meio ambiente. Os catadores não têm, Mauro, para você ter uma ideia, eles não são pagos pelos serviços prestados e nem também pelos serviços ambientais prestados, né? Porque os catadores, eles retiram o lixo e levam para reciclagem. Então, a gente está fazendo uma luta agora que vai ter a renovação do contrato do lixo para que os catadores estejam garantidos ali com uma remuneração adequada, né? Os catadores, eles atuam numa situação muito crítica, né? De equipamentos e tudo mais. Então, eu fui adquirindo também esse trabalho junto às pautas do Suplicy, e aí a gente virou uma dupla, né? E a gente virou uma dupla que a gente não se desgruda. Então, a gente vai se barrando nos lugares, e essa luta também, essa luta que eu comentei do Parque do Rio Bexiga, é uma luta também histórica, ali do Teatro Oficina, do Zé Celso, para transformar um estacionamento, que é um espaço do SBT, em um parque, né? Mas não um parque qualquer, né? Um parque que seja um território cultural, um território ali onde a gente tenha diversas manifestações artísticas. E assim, até nesses encontros eu tive a oportunidade de encontrar a Maria Casa Deval, né? Nossa amiga. Grande. Então, é muito, muito legal poder fazer parte disso tudo. A gente teve uma vitória no final do ano passado, que a gente aprovou em primeira votação o Parque do Rio Bexiga. E agora, dia 25, que é aniversário da cidade de São Paulo, a gente vai fazer um cortejo de blocos de carnaval que vai sair ali do meio do Bexiga, descendo até o Teatro Oficina, para a gente mostrar o quanto é necessário, preciso a gente ter esses espaços. Então, foi tudo isso que gerou a nossa unidade, assim, a nossa dupla, né? Por conta das pautas. E aí o Suplicy veio. E aí me conta. Então, agora me conta o bastidor dessa história. Aí o Suplicy vem, e eu sei, a aluna me contou, não consultou, lança ela como pré-candidata a vice do Boulos em São Paulo. E aí, que história foi essa? Bom, o Suplicy, ele tem um histórico, né, muito grande de falar sobre a democracia do partido, na luta por prévias. Não foi a primeira prévia que ele propôs, né? Ele já participou de várias na sua história. E o Suplicy começou a fazer essa discussão das prévias, né? E aí ele acabou se retirando das prévias e começou a buscar nomes de mulheres, nomes de pessoas. E aí ele veio com esse convite que eu fiquei muito emocionada, claro, muito honrada, mas eu entendi, né, Mauro, que o momento que eu tô é o momento onde eu posso contribuir mais na vereança, né, nesse espaço da Câmara, que eu acho que é um espaço fundamental para a gente fazer o enfrentamento ao projeto político bolsonarista que está colocado na cidade de São Paulo, no estado. Então, eu agradeci o Suplicy, né? Eu fui vice por um dia, né? Agradeci o Suplicy e me coloquei nesse espaço. Acho que na política a gente precisa entender os momentos que a gente tem, E eu acho que a Marta, né? Enfim, a Marta retornando ao PT, fazendo as reavaliações necessárias, traz muito para a chapa do Guilherme Boulos no sentido da experiência da administração. Foi a melhor prefeita que a gente teve na história da cidade de São Paulo e que eu acho que pode contribuir demais a essa chapa.
E eu acho que a gente pode ter uma vitória muito grande, uma vitória dessa frente democrática, dessa frente popular, dessa frente dessa cidade mais humana. Então, eu me coloquei aí, sempre me coloco à disposição, mas também entendo o meu papel e o meu momento. Eu acho que eu posso contribuir muito mais ali da Câmara, e eu tenho uma parceria enorme também com o Guilherme Boulos, né? Então, É ele isso que eu te sabe falar. que... Bom, primeiro essa revelação, né? Então, nós já sabemos que Luna será candidata à reeleição agora em 2024. Ah, não é, ó, gentes de São Paulo, não é uma reeleição fácil. Não é uma reeleição fácil. A eleição para a Câmara de Vereadores em São Paulo realmente é uma pedreira. Agora, importante, você falou dessa sua história com o Boulos, né? Eu lembro que em 2016, e você inclusive sofreu críticas de alguns setores do PT em São Paulo, porque em 2016, quando o PT lançou a candidatura, um desastre, aquela candidatura do Gilmar Tato para a prefeitura, a pior performance do PT 2016, não, 2020, desculpa, em 2020, pior performance do PT nas eleições municipais em toda a história, você naquela época já defendeu, ó, temos que apoiar o Boulos, que é a alternativa viável para a esquerda em São Paulo. Então, acho que essa história também da relação com o Boulos vem de longe, né? Sim, em 2020, na campanha, a gente fez esse diálogo para discutir a cidade de São Paulo, discutir a questão de moradia, de habitação. A gente tem aí mais de 400 mil pessoas sem casa na cidade de São Paulo, uma série de despejos, de reintegrações de posse. E até, Mauro, dizer que essas 52 mil pessoas que estão em situação de rua mudaram a qualidade, né? São famílias inteiras, porque tem que escolher entre o prato de comida e o pagar o aluguel, porque até o auxílio aluguel aqui na cidade de São Paulo é de R$ 400, não dá para nada, né, numa cidade como a nossa. Mas, enfim, a gente fez esse diálogo, sofri muitas críticas, mas eu acredito que a unidade da esquerda é o que vai fazer essa reconstrução do Brasil ter mais qualidade, ter mais atores, atrizes, políticos diversos, trazer gente para a política. Então, assim, esse diálogo não poderia ter sido, de alguma forma, condenado como foi. Então, eu sofri diversas críticas, mas a minha relação com o Boulos foi só se estreitando cada vez mais. Também fiz a defesa dele agora como o nosso pré-candidato a prefeito, né? Que o PT escolhesse ele também como pré-candidato. A gente teve essa aprovação e agora a gente está construindo essa campanha nessa pré-campanha com muito vigor, né, Mauro? Porque não é difícil fazer campanha com Boulos, né? Ele está muito, muito, muito ativo, muito atento, muito preocupado. É um cara que, assim, é compromissado com a luta. Então, a gente está indo aí numa onda que eu acredito que ela vai dar certo, né, no final desse ano, nas eleições. Então, eu tenho essa relação. E eu dialoguei com o Boulos, né, nesse pedido aí do Suplicy, enquanto vice, a gente conversou. Eu fiz uma nota, né, que a gente postou nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Então, a gente explicou a nossa posição, a minha posição de estar nesse espaço, mas foi, assim, jornalistas ligando, foi uma loucura completa, mas eu acho que a Marta agora traz essa potência para a chapa, né? Tanto é que agora, na última semana, né, nessa semana, a gente decidiu no Diretório Municipal do PT, eu faço parte da Executiva Municipal, que a gente não vai ter prévias, né, por conta aí da resolução do Diretório Nacional, que 2/3 do Diretório Municipal pode decidir por não ter prévias. O Suplicy estava nessa reunião, também se colocou dessa forma para construir a campanha, para a gente vencer as eleições, vencer o Bolsonaro, o bolsonarismo na cidade. A gente também aprovou a refiliação da Marta, com uma reunião que ela tenha com o diretório municipal. Então, a gente está nesse caminho, assim, todo mundo Sim. nessa luta para a gente voltar a São Paulo para o povo. Para encerrar, Aluna, sei que tua agenda está apertadíssima e a gente vai seguir aqui com o Gilberto Manigoni na sequência. Queria uma análise política eleitoral tua, do cenário. Primeiro, você acha que a extrema-direita vai unida ao redor do Ricardo Nunes ou vão rachar? Ainda tem chance de rachar com o Ricardo Salles? A Tabata, você acha que acaba compondo com Boulos ou não? Aparentemente está indicando que não. E como é que você vê o cenário propriamente eleitoral? Você acha que a Boulos vence essa eleição? Vamos lá, rapidamente. Eu acho que o cenário
ele está se desenhando de maneira mais firme agora. A gente teve, nessa última semana, o apoio do governador Tarcísio para o Ricardo Nunes, o que é uma forte sinalização do Bolsonaro, do bolsonarismo, em apoiar Ricardo Nunes. Eu não acredito que vai ter nenhuma outra candidatura apoiada por Bolsonaro de extrema-direita, então há essa adesão, então o Ricardo Nunes vai carregar esse apoio, né, desse desgoverno, né, desse genocida. Então, a gente vai ter o Ricardo Nunes, prefeito, com esse apoio do bolsonarismo, com o apoio do Tarcísio. Teremos também Tabata, acredito que ela vai manter a sua candidatura e que depois, no segundo turno, vai vir apoiar Guilherme Boulos. E a gente tem aí a candidatura do Guilherme Boulos, que teve essa reviravolta aí, essa decisão, essa indicação do Lula mais forte com a vice, que é a Marta Suplicy, que amplia em alguns setores e que consolida também esses votos na periferia fundamentais aí que a gente construiu ao longo dos anos. Então, a gente tem, por enquanto, esse cenário eleitoral. Claro que vão ter outros candidatos, outras candidaturas menores, mas eu acredito que essas três estão se colocando aí mais firmes, e eu não acredito que vai ter ninguém da extrema-direita, porque eles não vão ter essa força nesse primeiro turno, né? E Ricardo Nunes tem feito aí, tem lutado, né, para fazer obras, né, para fazer muito recapeamento, tem aí feito uma agenda extensa, então não vai ser uma eleição fácil. Essa eleição ela vai ser decidida aí por pouquíssimos pontos, então é preciso que a gente faça uma grande campanha junto à sociedade para trazer aí os diversos setores. A gente está fazendo essa discussão mais ampla para que a gente vença essas eleições. Mas eu acredito que é possível, provável que a gente possa construir essa vitória aqui, porque a gente tem o governo Lula nos apoiando, então Lula vai vir para São Paulo, já se dispôs, já tem vindo mais. A gente tem também aí partidos que estão se somando, né? Tem o PSOL, tem o PT, mas tem o PDT, tem o PCdoB, o PV. A gente está juntando tudo isso e fazendo aí esse debate com os amplos setores da sociedade. Então, a gente tem chance, mas é preciso que a gente faça essa luta. Não está fácil aqui em São Paulo, e vencer essas eleições é crucial para a reconstrução do Brasil. É crucial para a gente enterrar de vez o Bolsonaro e o bolsonarismo na política brasileira. Então, fiquem atentos a essa eleição, participem e se somem conosco aí nessa luta para transformar São Paulo e para reconstruir o Brasil através da nossa cidade também. Luna Zanatini, vereadora pelo PT em São Paulo, hoje uma das grandes lideranças políticas da cidade e do estado de São Paulo. Que alegria estar com você aqui, Luna. Obrigado, viu? Boa sexta-feira para você. Boa sexta-feira para você, Mauro. Muito obrigada pelo convite. Agradecer aqui a Fórum e também um beijo para todos e todas que estão assistindo a gente. Estava morrendo de saudade e ainda estou. Beijão. Beijão, querida. Beijão.